no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1, após a leitura, quero convidar aqui o diácono Tiago Santiago para orar, intercedendo por mim, agradecendo também a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e, já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu digo aos soldados a minha ordem, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Glória a Deus. Eu trago a minha saudação aos irmãos e amigos no nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos tão somente, Senhor, te agradecer, te engrandecer na beleza da tua santidade, meu Pai. Sabemos que o Senhor se faz presente nesse lugar e podemos até aqui sentir a tua presença, meu Deus. Pai querido e eterno, nesse momento entregamos em tuas mãos o teu servo, Pai. Utiliza-o como instrumento, meu Deus, para trazer uma palavra aos nossos corações. E que da mesma forma nós possamos estar com os nossos corações abertos, quebrantados, para ouvir a tua palavra, Senhor. Sabemos que apenas uma palavra pode, Senhor, trazer aos nossos corações a cura, pode trazer às nossas vidas a restauração, meu Deus, e nós confiamos e cremos nisso, meu Deus. Portanto, Pai, abençoa-nos neste momento, Senhor, da tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre a seguinte temática: identificando homens dignos. Identificando homens dignos. Nas Escrituras, nós temos por parte do apóstolo Paulo, e até Jesus também deu esse princípio, de que a quem honra, honra, a quem glória, glória, a quem tributo, tributo. E homens dignos, e homens bons, e homens de honra, devem ser lembrados por cada um de nós, e nós devemos louvar a Deus por esses homens que Deus nos dá. Às vezes nós olhamos para as Escrituras e colocamos alguns homens tão distantes, e dizemos assim: não, esses aí estão nas Escrituras. Mas a dignidade do homem, de um homem de honra, é possível ser percebida em nossos dias de acordo com o nosso relacionamento cristão, com o nosso convívio cristão. O que nós não devemos imaginar é que homens dignos são homens perfeitos, que homens de honra ou homens de Deus são homens perfeitos. Não, são homens falhos, são homens pecadores.
mas a semelhança de nós são pecadores. Mas diferente de nós, eles têm peculiaridades, eles têm aptidões, eles têm atitudes que são dignos de honra, assim como essa passagem que foi compartilhada nessa noite. Esse homem, por 2 vezes, ele disse assim: não sou digno, não sou digno. Mas quando os judeus foram ter com Jesus, para que Jesus curasse o servo desse centurião, os judeus disseram: esse homem é digno, esse homem é digno de que você o ajude, esse homem é de honra para que você atenda ao pedido dele. Então, olhando para essa passagem, olhemos quais são as marcas, as evidências de um homem digno, de um homem de honra, que nós podemos aprender com essa passagem. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, acompanhe conosco. O versículo 2 e o 3, está aí a primeira marca desse homem digno. Ele se mostrou digno, primeiro, porque ele lembrou-se de um simples servo. A passagem diz assim, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Versículo 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Meus irmãos, o impacto desse versículo é muito pouco, se nós não sabermos o que é um centurião. Centurião é um líder romano, um capitão romano de 100 homens. Alguém pode dizer assim: pastor, mas o que é isso? O que é isso? Roma era o maior império do mundo, meus irmãos. Os tentáculos de Roma, a eficácia de Roma, da aplicação da lei, de subjugar as nações que estavam sobre o seu poder, só tornou eficaz graças a esses homens, graças a esse centurião. Eles só se tornavam centurião através de honra ao mérito. Esse homem fez alguma coisa para Roma, seja em batalha, seja conquistando território, seja servindo diretamente a César. Aí ele conquista esse título de centurião, de um capitão de 100 homens. E geralmente os romanos, para os povos que eram subjugados, eles olhavam de cima para baixo. Todos que eram vencidos por Roma eram vistos assim: vocês são os nossos escravos, vocês são os nossos súditos. Então baixa o tom quando falar comigo. Todo romano, inclusive tem uma lei romana que obrigava, se um soldado romano ou se um romano estivesse andando aí, carregando algum feixe de lenha ou levando algum acessório, se um dos seus súditos, de um dos seus subjugados, seja judeu ou não, passasse por um romano e o romano dissesse assim: leva essa carga. Sabe o que a lei dizia? Você tem que andar 1 quilômetro com essa carga. E o judeu só olhando, e o romano só olhando, melhor dizendo. Jesus Cristo, sabendo dessa lei, disse assim: olha, se pedir para você andar 1 quilômetro, ande 2. Ande 2. Não vá cumprir só esse quesito romano, não. Sempre esteja à disposição para ajudar. Mas apesar do status desse homem, apesar da autoridade que esse homem exercia, ele se mostrou um homem digno, porque lembrou de um simples servo. E o texto diz, meus irmãos, que ele tinha estima por esse servo. Ele tinha afeto por esse servo. Ele tinha compaixão por esse servo. Ele poderia deixar esse homem morrer e substituir por outro. Quantos servos estavam à disposição desse centurião? Mas ele se mostrou um homem digno, olhando para um homem diferente, mas ao mesmo tempo para ele era igual. Ele merecia a compaixão de Jesus, ele intercedeu por aquele simples servo, tinha afeição por esse simples servo, e ele se tornou um homem digno, meus irmãos, porque diante de tudo isso, no versículo 3 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos de judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Irmãos, é essa palavra que vocês ouviram. Ele pediu a Jesus. Ele não deu ordens a Jesus. Ele sabia que com Jesus a história era outra. E aqui já está uma dignidade. Aqui já está a simplicidade desse centurião. Ele não mandou um dos seus soldados obrigar a Jesus, ou trazer Jesus à força, para que curasse o seu servo. Tudo aqui está na base da humildade, está na base da serventia, está na base do quebrantamento. E a simplicidade desse centurião é algo extraordinário. Por isso que os judeus olhavam para esse homem e diziam: este homem é digno.
apesar do status que tem, da autoridade que tem, dos servos que tem à sua disposição, poder de vida e de morte um centurião tinha, pelas leis romanas, ele olhava para um servo dizendo assim: esse precisa da compaixão. E tem mais, eu vou à procura desse homem chamado Jesus para ajudar esse meu servo. Irmãos, ele poderia ter tido outros caminhos pelo cargo e o poder que tinha na época, mas ele não trilhou esse caminho. Por que ele não fez isso? Porque ele era um homem de honra, ele era um homem digno, usando aqui as palavras dos judeus. Ele olhou para o seu simples servo com compaixão. Ele olhou para esses simples servos e pediu a ajuda de Jesus, entendendo de que ele não tinha o que aquele servo precisava. Tinha autoridade? Tinha autoridade. Tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Mas podia ajudar o servo dele? Não. Por isso que ele procurou Jesus. Glória a Deus. Ele encontrou em Jesus aquilo que ele não tinha. Ele foi em busca de Jesus, reconhecendo que em Jesus ele encontraria alguma coisa infinitamente maior. Então ele foi um homem digno, identificado como um homem digno, ou um homem de honra, porque lembrou-se de um simples servo. Segunda marca de um homem digno, está aí no versículo 4 e 5. Esse homem se mostrou digno porque ele era amigo do povo. Parece um clichê, não é? Mas não é ele que diz isso, não. É o próprio povo que diz. O texto diz aí no versículo 4, diz assim: e estes, está falando dos anciãos, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram. Suplicaram dizendo o seguinte: ele é digno que faças isso. Quando eles chegaram para Jesus, disseram assim: Jesus, esse homem tem cartaz. Tem cartaz. Sim, tudo bem. Quem tem boca diz o que quer. Mas qual é o cartaz que esse homem tem? Por que vocês querem que eu vá atender esse centurião que nem judeu é? É uma pergunta minha, não de Jesus. E eles dizem para Jesus: Jesus, esse homem é digno, sabe por quê? Está no versículo 5. Porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele podia ter usado o dinheiro, meus irmãos, que ganhava com os juros que se cobrava, com os impostos que se cobravam dos judeus, para fazer sua casa, ou não? Podia. Para reformar a sua casa, para melhorar a sua cavalaria, para melhorar as suas armas. Ele podia ter gasto o dinheiro com o que ele quisesse. Mas ele resolveu investir no povo de Deus. Ele resolveu construir uma sinagoga para os judeus que eram seus escravos. Então ele se mostrou um homem digno, porque amava o povo que estava com ele. Glória a Deus. Ele atendia a necessidade do seu povo. Essa história tanto está aqui em Lucas, como também está em Mateus. Mateus disse que ele fazia questão de ajudar os judeus em todas as suas necessidades. Então ele se mostrou um homem digno, porque lembrou do simples servo. Ele se mostrou um homem digno porque era amigo do povo. Há dois adjetivos aqui. Primeiro, nós entendemos que ele era próximo, porque a palavra que usa aqui é amigo, e como se não bastasse, ele tinha uns requintos de religiosidade. Ele construiu uma sinagoga. Ele diz assim: rapaz, quer dizer que vocês judeus se cultuam a Deus, além do templo para o estudo da palavra, sinagoga? Pois eu vou construir essa sinagoga. Que bênção, viu? Que bênção. A dignidade desse homem não foi dita por ele mesmo. Foi os judeus que eram ajudados por ele, por esse romano, né, diga-se de passagem. Tinha tudo para ser inimigos rivais, tinha tudo para cada um cuidar da sua vida, mas ele, se mostrando digno, disse: não, eu quero ser amigo das pessoas, do povo, e eu quero ajudar essas pessoas. Aí está a dignidade de qualquer ser humano, não é? Se colocar no lugar do outro, ajudá-lo quando for preciso, e como se não bastasse, ainda construir uma sinagoga. Meus irmãos, isso para nós, sem dúvida, é motivo de alegria, olhando para um romano com toda essa compaixão para com os judeus. A terceira marca que identifica esse homem como um homem digno, vai crescendo a honra desse homem. Começa ele ajudando um simples servo. Mas a ajuda dele não se limitou a um simples servo. Ele ajudou a todos os judeus que estavam perto dele, construindo a sinagoga, e era amigo do povo. Agora é uma conversa entre ele e Jesus.
Se ele já se mostrou digno com amor ao próximo, ele vai se mostrar digno também com amor ao próprio Cristo. Por quê? Porque ele reconhecia uma autoridade infinitamente maior que a dele. A dignidade do homem é saber a sua posição. Esse centurião olhou para Cristo não como um judeu, mas como filho de Deus encarnado. E o texto vai nos provar isso. Versículo 6 vai dizer o seguinte, ele diz assim: então Jesus foi com eles, com os anciãos, lá para a casa desse centurião. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Aqui há uma explicação religiosa para isso. A explicação religiosa é que um judeu não comungava na casa de um romano. Um judeu não entrava na casa de um romano, a menos que fosse amarrado ou obrigado a isso. Ele, sabendo da religião de Jesus, ele sabendo dos costumes judeus, ele diz: Jesus, você não pode entrar na minha casa, porque eu não sou da mesma religião que a sua, eu não faço parte do seu povo, eu conheço os seus costumes, judeus não entram na casa de gentil, e eu sou gentil, eu não sou digno que você venha até a minha casa. Até aí está bonito, né? Mas preste atenção, meus irmãos, ele sabia que fisicamente ele era indigno de Jesus ir lá, isso está claro no texto. Mas a grandeza da honra desse homem é saber que uma palavra de Jesus podia entrar na casa dele, podia salvar o seu servo, podia fazer um milagre, podia fazer algo que ninguém podia, fazer uma cura à distância que era impensável para a época. Ele está dizendo assim: Jesus, olha, você fica aí, eu fico aqui. Eu sei da sua história, glória a Deus. Eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor daí onde está dizer uma palavra, glória a Deus, eu sei que o seu poder entra na minha casa e cura o meu servo. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas a sua autoridade entra aonde nós menos podemos pensar. É inimaginável, é inalcançável aonde o poder, a honra, a graça e a bondade de Deus pode atingir. E ele sabia disso, glória a Deus. Ele sabia disso. Jesus não entra aqui não, mas o seu poder eu sei que pode entrar, glória a Deus. Esse homem se mostrou um homem digno exatamente por isso, porque ele viu em Jesus uma autoridade infinitamente maior que a dele. Meus irmãos, quem é que está acima de Jesus, né? Ninguém. Esse homem, sendo romano, com toda essa autoridade que tinha, ele reconheceu isso, irmão, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Ele está dizendo assim: Jesus, por isso mesmo, está no versículo 7. Não me julgues digno de ter contigo. Eu nem fui até Jesus, ele está dizendo. Eu mandei alguém ir porque eu não sou digno nem de estar perto do Senhor. Aí já apresenta um quebrantamento de coração. Ele diz uma palavra e meu servo será curado. Mas por que ele acreditava nisso? Ele vai dizer, versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Sujeito aqui está acraseado. Quando ele diz sujeito à autoridade, não é só alguém mandar acima dele, mas é entendendo que tem pessoas acima dele e pessoas que estão abaixo dele, na hierarquia da autoridade. Ele diz: eu estou aqui mandado, mas eu também mando. Ele vai explicar por quê. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ele está dizendo assim: Jesus, eu tenho homens sujeitos à minha autoridade e eles me ouvem. Mas a sua autoridade não se limita a homens. O Senhor não manda só em homens. O Senhor manda na doença. O Senhor manda na vida. O Senhor manda na morte. O Senhor manda na cura. O Senhor manda no universo. O Senhor controla os oceanos. O Senhor controla a chuva. O Senhor controla os terremotos. O Senhor controla a rotação da terra.
o Senhor controla a gravidade, o Senhor controla o sol. Nada detém a autoridade de Jesus. Ele está dizendo: Jesus, o Senhor é tão sublime que uma ordem sua, uma palavra sua, e a coisa se torna realidade. Eu não tenho essa autoridade para com os meus súditos. Eu posso dizer a um soldado: faça isso, e ele o faz. Mas por que ele não disse ao soldado dele: se levante? Ele não tinha autoridade? Tinha, meus irmãos, mas é uma autoridade limitada. O soldado dele tinha que estar curado, não podia estar doente. Não podia ser dia de folga, que os romanos também tinham dia de folga, que era o domingo. Então ele tinha limites à autoridade dele. Mas de Jesus não. Irmãos, até hoje a autoridade de Jesus é a mesma, glória a Deus. Até hoje nada limita o seu agir, nada limita o seu operar. E esse homem digno de honra, apresentado pelo texto, foi alvo da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, não para ele, mas para um simples servo dele. Não é fantástico isso? A passagem não é sobre um centurião ser curado, mas é sobre um servo de um centurião precisando ser curado. Isso é um homem de honra, é um homem digno. E por último, meus irmãos, para concluir minha mensagem, esse homem se mostrou um homem digno por causa da fé que tinha. Irmãos, é fé, mas não é pouca não. Versículo 9 e 10 diz assim, já que esse homem falou da autoridade, diz assim: ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Irmãos, e olha que Jesus tinha andado. Ele tinha andado para cima e para baixo. Jesus já tinha feito a essa altura dezenas e dezenas de milagres. Podemos botar até na casa de centenas, que Marcos capítulo 2 diz que ele curou uma multidão de uma só vez. Todos esses homens que foram curados foram alvos, foram resultado da fé que tinham. Mas esse centurião não usou 1% da sua fé para ele mesmo. Toda a fé que ele depositou em Jesus foi para curar outro. Essa história se repete, claro, não essa história, mas a semelhança da admiração de Jesus foi com a mãe que tinha uma filha possessa, em Marcos capítulo 7. Jesus Cristo diz: olha, eu vim para os filhos de Israel, eu não posso tirar da boca dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Aí a mulher diz: é verdade, Jesus, mas é verdade também que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Parafraseando, eu não preciso de todo o seu poder, mas só uma fagulha é suficiente para minha filha ser liberta. Aí Jesus olha para aquela mãe e diz: grande é a sua fé, pode ir para casa que a sua filha está liberta. Duas pessoas que admiraram Jesus, nenhuma das duas era judeus. Nenhuma. Esse é romano e a outra de Marcos 7 é sírio-fenícia. O que você quer dizer com isso? Quer dizer com isso que o evangelho é para o mundo. Glória a Deus. A graça de Deus é para todos os povos. Independente da sua condição financeira, independente da sua cor de pele, independente da sua nacionalidade, você pode ser alvo da graça de Deus. Esse homem se mostrou digno não pelas suas próprias palavras, mas os judeus reconheceram como um homem digno. E ainda existem homens dignos, e ainda existem homens bons. Mas entendemos o seguinte, irmãos, de que a graça de Deus é para todos os homens, é para todos os homens. Todos os homens podem ser curados por Deus, se assim Ele quiser. Todos os homens podem ser salvos por Deus, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por que você não volta para casa como esse centurião? Já estava em casa ficou. Mas ele ficou em casa como filho de Deus. Ele entendeu que em Cristo ele encontrou a razão da sua vida. Esse centurião mostrou para cada um de nós de que é possível ser digno. Lembre dos simples. Ame o povo. Reconheça a autoridade acima da sua. E nunca perca sua fé em Jesus.
Ele se mostrou digno com essas marcas. Nessa noite você pode voltar para casa como alvo da graça de Deus, como filho de Deus. Talvez você chegou aqui como visitante. Glória a Deus, seja bem-vindo. Mas volte para casa como filho. Sabe onde você está, nós queremos orar por você. Por que que você não deixa Jesus maravilhado com a fé que você tem em Jesus? Aonde está você? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você agora. Hoje é o dia aceitável. Ainda existem homens dignos pelo testemunho e exemplo que dão. E a graça de Deus alcança cada um deles. Os dignos e os indignos também. A graça do Senhor alcança. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se o bom Deus assim nos permitir.